É isso ou nada? Quantas vezes nos deparamos com essa escolha cruel? Especialmente quando se trata de tecnologia assistiva, cujas opções oscilam entre o inacessível e o inadequado. Para quem enxerga com os ouvidos, aprender a digitar sem ver as teclas é mais do que um desafio técnico. É reconquistar a autonomia de comunicar, trabalhar, existir no mundo digital. Mas e quando a única ferramenta disponível tem uma voz robotizada, difícil de entender lições e funciona em um sistema computacional dos anos 2000? No episódio anterior, conhecemos a jornada do professor Paulo Capel, após o diagnóstico de degeneração macular. Professor, vamos falar agora um pouco dos sintomas de quando o senhor recebeu o diagnóstico, não é? Falar sobre o impacto desse diagnóstico na sua vida profissional, por favor. Muito bem. Os primeiros sintomas foram muito estranhos, né? Primeira coisa, eu entrei num ambiente que estava escuro, entrei com a minha esposa num auditório e eu falei, nossa, não tem luz nenhuma, eu não estou enxergando nada. Ela falou assim, tudo bem, está muito escuro, mas dá para ver, estou vendo as pessoas, as cadeiras. Eu falei, eu não estou enxergando. Ok, passou. Tempos depois, eu olhava para o relógio e começava a enxergar como se tivessem dois relógios, né? Uma diplopia, né? Quando você enxerga duas coisas. Nossa, que estranho isso. E, de repente, eu comecei a notar que a minha visão central, que é a parte mais nobre dos olhos, eu percebi que ela estava estranha. Eu estava vendo ela mais nebulosa, né? Aí eu comecei a me preocupar, procurei por oftalmologistas, e aí uma oftalmologista, depois de exames, falou assim, olha, é assim, você tem uma degeneração macular, você vai parar de trabalhar, e isso vai acontecer. Eu falei, claro, é claro que eu vou parar de trabalhar, daqui 20, 30 anos eu paro. Ela falou, não, você vai parar antes. Eu falei, mas quanto antes? Ela falou assim, você vai saber. Eu falei, mas daqui, sei lá, 10, 15 anos? Ela falou, não, antes você para. E aí você imagina. Eu era um cara totalmente visual nos meus trabalhos, manuais, nas minhas aulas, na universidade, totalmente visual, né? Então foi muito complicado. E esses sintomas foram se agravando, principalmente essa questão dessa névoa na frente. Então, a gente vai perdendo a visão central, então a parte nobre da visão vai embora e você fica só com uma visão periférica, que é o que eu tenho hoje, uma visão periférica. E, infelizmente, a periferia dos olhos ela é muito pobre para a captação de detalhes. Uhum. Professor, e qual foi o impacto inicial na sua profissão, no seu dia a dia profissional? Eu fiquei bem assustado, né? Porque imagina, você sai de um consultório do oftalmologista e fala assim, bom, você vai parar. Eu continuei trabalhando. Uma coisa que eu notei, falei, bom, eu preciso diminuir um pouquinho a minha velocidade de trabalho. Eu estava precisando de mais tempo, foi uma coisa meio natural. Então, eu comecei a trabalhar mais devagar. Aí, a primeira vez que eu perdi um detalhe, eu falei, opa, aqui não dá mais. Por respeito ao ser humano que está sentado na minha cadeira, eu tenho que parar, né? Então, assim, o fiz. Não cliniquei mais, que era uma coisa que eu adorava clinicar, embora hoje ainda, na minha clínica, eu planejo, junto com os nossos colaboradores, planejo todos os casos, junto com eles, porque a cabeça está ótima, né? E uma experiência de 40 anos ajuda bastante num bom planejamento, mas foi impactante. E na universidade, falei, bom, vamos continuar, vamos dar as aulas, e eu fui me esforçando, e é muito bonito, porque hoje em dia os professores falam, olha, mas se não falassem que você tem problema,
a gente não ia saber, porque você desempenha muito bem. Eu falei, sim, acho que eu conheço os assuntos, né? E me dá um trabalho danado, porque eu tenho que decorar absolutamente todas as imagens. E são, assim, cerca de, sei lá, 100, 150 imagens por aula. Mas, ok, vamos em frente. Não dá para voltar atrás? Vamos para frente. Bom, e a partir da experiência do diagnóstico, o senhor teve que tomar posse da tecnologia assistiva. Uhum. Mas ela tem algumas limitações, né, professor? É sobre isso que a gente vai falar agora. Nós vamos mergulhar na história de como a frustração com o Digitavox, né, original, se transformou em motor de inovação, resultando no desenvolvimento do Digitavox USP, não é, professor? Isso. O senhor mencionou que quando ativou o Digitavox pela primeira vez, com a ajuda da sua esposa, pensou, acho que vai ter 3 meses, vai ser pouco para eu aprender a lidar com isso. Uhum. Pode nos explicar de forma bem didática, professor, por favor, quais eram as reais dificuldades desse software? Claro. Então, o primeiro era a voz robotizada, que era o que existia nos anos 2000. Você não tinha recursos como temos hoje. Então, a voz atrapalhava muito, porque o software verbaliza a frase ou a palavra e você tem que repetir digitando. Então, a primeira coisa, quadratura. Quadratura? Será que é isso? Aí pedia para tocar de novo. Então, era muito complicado até eu entender todo o vocabulário, que também é um vocabulário relativamente antigo, né? Dos velhos cursos de digitação e máquina de datilografia. Então, primeira coisa é isto. A segunda coisa, você está digitando e, de repente, você digita uma tecla errada. Aí dá um barulho. Pá, ok, deu um barulho. Mas que tecla eu digitei errado? Não sei. Então, vários detalhes que, puxa vida, esse software, se desse para fazer isso, se desse para fazer aquilo, melhorar essa voz, melhorar o conteúdo, seria muito bom. E eu passei, e confesso aqui, eu passei meses na frente do teclado para poder aprender. Digito hoje com os 10 dedos das 2 mãos, digito tranquilamente, mas foi muito difícil. Mas, paralelamente a isso, agradeço ao Nino Albernaz, que desenvolveu o Digitavox original, porque sem ele eu não conseguiria o que eu consegui. Professor, e qual que é a experiência do senhor com a música, Se Eu Quiser Falar com Deus, nesse processo? Muito impactante. Você sabe que temos mais de 250 lições, talvez mais, no Digitavox original. E tem um módulo que tem músicas para você ir digitando. Então, o programa fala, se eu quiser falar com Deus. E aí você vai. S, maiúsculo, E, espaço, E, U, falar com Deus. E eu estava, né, no processo. Aí eu parei. A primeira vez que eu digitei essa música, eu falei, meu Deus. Eu acho que eu estava falando com Deus nessa hora, porque Ele estava me dando uma força. Respeito às pessoas que têm outras crenças ou não creem, mas nesse momento realmente foi incrível. Essa música, ela tem todo o motivo de estar ali. Que abençoado foi o Neno de colocar isso num determinado ponto dos módulos. Foi incrível, né? E você também, você fazer o exercício, passar pela música com os acertos, né? Você tem que ter 85% de acerto. Então, e falar assim, bom, você vai para o próximo módulo? Ótimo. E falando nos módulos, né? O senhor mencionou mais cedo 194 lições, mais módulos básicos, cerca de 300 exercícios no total. Como foi passar por todo esse conteúdo, professor, com uma voz difícil de entender? Houve momentos em que o senhor pensou em desistir? Honestamente, não. Eu acho que as pessoas com deficiência, e aí lembrando um grande autor, Lev Vygotsky, um psicólogo, médico, que também fez direito, russo, que publicou excelentes textos na década de 1920, 1930, foi quando ele morreu.
Ele fala que a pessoa com deficiência tem uma mola interna que o propulsiona para frente. E eu senti isso. Isso é uma grande verdade, né? E se ninguém vem passar a mão na tua cabeça e falar coitadinho, essa mola dispara. Então, eu honestamente, eu não, em momento nenhum, eu falei assim, chega. Era muito difícil. Eram horas. E eu tive o privilégio de poder usar estas horas, já que eu não clinicava mais, né? Que eu não tinha que pegar ônibus para ir aqui, para ir ali, etc. Eu tenho uma vida privilegiada. Foi muito difícil, mas nunca pensei em desistir, não. Fui em frente. Quais eram os momentos de maior frustração, professor, nesse processo? Porque a gente precisa de motivação para seguir, né? Mas certamente teve momentos de frustração. Muitos momentos de frustração. E eu acho que quanto mais momentos de frustração a gente tem, mais gostosa é a vitória, né? Os momentos de frustração, cara, eles vinham assim, quando eu estava terminando a lição. Depois, sei lá, de 1h30 de digitar, sei lá quanto tempo. Aí, pá, você não alcançou o score que precisava. Poxa vida. E aí tem que fazer tudo de novo. Aí eu fazia tudo de novo. E foram fazer tudo de novo muitas vezes. Mas muitas vezes, né? Mas assim, vamos que vai dar. Mas foram muitos, Carla, foram muitos. Foram centenas de momentos. O senhor comentou na reunião, junto com a equipe, que odiava algumas lições, algumas palavras como quadratura, oiteiro, cartista. Por que esse conteúdo era tão emblemático? Foi nesse momento que o senhor decidiu buscar ajuda na USP? Esse conteúdo, para mim, é emblemático, porque, para mim, veja, eu sou professor universitário. Oiteiro, o que é isto? Cartismo, o que é isto? Eu achava, né? Eu acho hoje ainda, são palavras sem noção. A voz robotizada atrapalhava. E você ainda recebia uma palavra que é isso? Eu entendi direito? Oiteiro? E eu tinha que ir na tentativa. Eu falei, acho que é oiteiro. Pá, pum. Não dava aí. Eu falei, opa, é isso. Então, muitas das palavras, graças a Deus não a maioria, mas muitas, eram emblemáticas no sentido de, isso não é usual, né? Isso teria que ser mexido. Mais uma vez, sem tirar o mérito do Neno Albernaz. Graças a Deus que esse menino veio ao mundo e que fez isso para nós, esse software, né? Mas mostrava a necessidade de uma melhoria. Aí, quando eu terminei todos os módulos, eu parei e pensei, já digitava com os 10 dedos, poderia estar feliz, vamos para outra, né? Eu falei assim, será que dentro da Universidade de São Paulo não tem gente que possa ajudar a melhorar esse software? Porque a ideia dele é muito boa. Os comandos são muito interessantes, são muito simples, a navegação é muito simples. Eu falei, meu Deus, a Universidade de São Paulo, que está entre as 100 primeiras universidades do mundo, a Universidade de São Paulo, que é a maior universidade da América Latina, será que não tem? E aí eu coloquei a minha mochila nas costas, né, porque hoje ando muito a pé, né, com a minha bengalinha, e comecei a visitar alguns institutos. A Faculdade de Engenharia, a Poli. E aí caiu, assim, como uma luva, eu ter o contato, ser apresentado a uma grande pessoa, o professor João Eduardo Ferreira, superintendente da Superintendência de Tecnologia de Informação da USP, que gera todos os sistemas informatizados, e que ele falou assim, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. E essa é uma coincidência ou uma... Eu acho que isso não é uma coincidência. Na minha vida, depois que eu comecei com esse problema de visão, começou muita coincidência. Muita coincidência, muita coincidência. Por exemplo, além de eu conhecer, coincidentemente, o professor João Eduardo, isso é de domínio público, o filho do professor João Eduardo Ferreira, o professor Jeff, é uma pessoa com baixa visão. Um menino fantástico,
que, aliás, hoje está sendo empossado como promotor no estado de São Paulo. Olha que importante. Né? Então, veja, não é uma coincidência, isso é uma deusidência. Deusidência. E tem várias deusidências que vão acontecendo. Olha, eu passaria horas com você comentando das deusidências. E eu passaria horas ouvindo. Mas voltando a essa peregrinação do senhor com a sua mochila, me parece que o senhor, além de conhecer o professor João Eduardo, o senhor visitou algumas instituições, né? Sim. O senhor esteve no Lar das Moças Cegas, na Fundação Dorina Novil, na Lara Mara, a DEVA e Instituto Padre Chico de Cegos, né? O que descobriu nessas visitas, professor? Isso, de algum modo, impactou nesse projeto do senhor em relação ao Digitavox com a USP? Impactou, mas eu quero voltar um pouquinho. Tá. Como dizia antigamente, voltar à fita. Tá. Quando eu conversei com o professor Jeff, quando nós tratamos o plano do Digitavox USP, nós, de comum acordo, colocamos que a primeira fase seriam de 6 meses, onde iríamos às instituições que atendem a pessoas com deficiência visual, e nestas instituições nós iríamos ver o que eles usam para ensinar os alunos, como os alunos se viram com as ferramentas que têm e coisas assim. Então, depois desse plano, fui para as instituições, de mochilinha nas costas e vamos embora. Tranquilo, fui muito recebido por todas essas instituições, né? Desde da pessoa que me recebia na portaria até o presidente. Tive a honra, a oportunidade de conhecer o presidente de todas as entidades, conversar com todos os professores de informática dessas instituições, conversar com alunos, e 2 coisas me marcaram muito. Sim. A primeira, mais uma vez, eu sou uma pessoa privilegiada. Porque eu tenho um teto, porque não chove dentro da minha casa, porque eu posso fazer as refeições, quantas eu quiser. E eu vi uma realidade, eu vi uma população muito humilde, muito simples, que para, por exemplo, ter uma aula de informática de uma hora, tinha que tomar 2, 3 ônibus, vim de fora da cidade de São Paulo. Então, uma realidade assim que me impactou. Crianças de 4, 5 anos aprendendo a andar com uma bengala branca porque eram cegas. Isso foi um grande impacto. E a outra coisa que me impactou. O nosso plano na USP era: vamos fazer um software para PC, para rodar em Windows, um Digitavox USP aprimorado. Uhum. O que nós descobrimos? Que 90% dos atendidos nas instituições não tinham computador em casa. Ou seja, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um software para atender 10%? Ou vamos parar? Ou vamos tentar uma solução para atingir 100%? E aí, evoluímos. Aí pensou no celular. Então, aí nós tivemos uma reunião onde eu relatei centenas de dados para o professor Jeff e para o professor Jun Okamoto, que foi o líder técnico da equipe, um grande mecatrônico da Poli. E eu relatei, falei: olha, gente, tudo bem, só que será que não dava? E aí o meu olhar de leigo, né? De dentista, de professor universitário que não conhece nada de informática, de computação, de coisas de computação. Bom, eu falei assim: será, gente, que não dá para a gente desenvolver um aplicativo para celular, onde eu pego esse celular com esse aplicativo, espete um teclado físico simples de R$15, porque a minha ideia era o mais simples, mais barato possível. Será que não dá para espetar? Né? Joguei assim. Aí a equipe falou assim: não sabemos. Mas uma grande característica dessa equipe: nós vamos atrás. E aí foi. Então aí nós pegamos um celular Android com um sistema operacional super antigo, se não me engano, um Android 9 ou anterior. Por quê? Porque se sabe, através da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, mostra para nós que no Brasil nós temos mais celulares do que população, do que pessoas. Loucura. Então,
celular todo mundo tem, né? E assim começamos. Então, o senhor propôs algo que os engenheiros acharam desafiador. Criar um aplicativo para Android antigo. Eles não acharam muito desafiador. Eles me olharam com assim, acho que com cara de paisagem, sabe? Porque eu não os enxergava mais. Mas assim, eles sabem que é um pessoal muito zen, né? Não foi aquela coisa, não, isso não dá, isso não é possível, né? Mas realmente foi um desafio, né? Eu senti que nós vamos trabalhar em cima. E era uma equipe muito enxuta, né? Tínhamos o professor Jeff como grande coordenador, o professor Jun na parte técnica e mais 2 estagiários, que depois vieram a ser 3, e com grandes equipamentos e sem verba. Sem verba. Quer dizer, nós vamos fazer pelo coração, né? Nós vamos fazer porque nós somos funcionários públicos da Universidade de São Paulo, né? Por que não? Sim. Né? Aliás, acho que temos obrigação de fazer certas coisas, além do nosso normal. E aí, começou. Aí, 3 meses depois, eu não me lembro exatamente, eles me chamaram para uma reunião. Falei, ok. E aí, como está? A gente quer mostrar uma coisa para você. Eles conseguiram mapear o teclado. Ou seja, quando você apertava uma tecla, no teclado ABNT simples de R$15, o celular falava, verbalizava A, B, C, D, X, Y, Z, e assim por diante. Ou seja, para mim, foi um dos maiores momentos meus dentro da USP. Eu estou dentro da USP, se contar o tempo de aluno, há 42 anos. Foi um dos momentos mais emocionantes, né? Eu falei, meu Deus, eles conseguiram. Uau. E aí, vamos em frente, vamos continuando. E nós aqui também vamos em frente com a sua história, professor. A história do professor ilustra perfeitamente como a necessidade pessoal, aliada ao conhecimento técnico e à empatia social, pode transformar limitações em soluções. O Digitavox USP não é apenas uma evolução tecnológica, é uma revolução no acesso. No próximo episódio, acompanharemos o processo de desenvolvimento, os testes com 20 especialistas, os bugs descobertos e superados, até o lançamento oficial que democratizou o acesso à tecnologia assistiva no Brasil. Afinal, quantas inovações nascem quando alguém se recusa a aceitar que é isso ou nada?